Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de vós. Quero fazer uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo, ao nosso Deus, para que Ele fale aos nossos corações, ainda que as minhas palavras não sejam corretamente expressas perante os ouvidos dos irmãos, que o Espírito Santo faça os irmãos entender além das minhas palavras, porque o Espírito Santo é poderoso para nos orientar, nos ensinar, não é verdade? Então vamos falar com o Senhor. Curva a sua cabeça, só um pequeno instante, e eu quero pedir ao doce Espírito Santo para que fale conosco. Doce Espírito Santo, amado Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, vivo para sempre. Tua palavra diz que o Senhor Jesus, quando Ele estava sendo entregue ao cumprimento da palavra, da verdade, de toda a sua profecia acerca da sua vida, Ele estava mencionando aos discípulos que Ele iria ser retirado, mas que Ele não nos iria deixar só. Ele ia enviar o Consolador para que conosco estivesse todos os dias, para que conosco estivesse todo o tempo, nos guiando, nos ensinando, nos orientando. Então eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, para que venha falar conosco, para que venha nos ajudar a compreender a Tua palavra. Ainda, Senhor Deus, que eu não use as palavras de tal maneira, Senhor, aos ouvidos dos Teus filhos, que o Senhor faça compreender melhor, Senhor Deus, a intenção do meu coração, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos com o propósito do nosso coração de falar sobre um assunto que é muito importante para a igreja, para mim e para os que estão neste tempo. Porque talvez, como eu não estou em todas as igrejas, mas olhando pela internet, olhando por essa mídia, a gente vê que muito pouco estão se falando sobre este assunto, né? Sobre o assunto que é de suma importância para a igreja. Nós não podemos crescer, nós não podemos ser estruturados se nós não tivermos esse ensinamento cravado no nosso coração, porque são eles que são a base da igreja, são esses ensinamentos que são a estrutura da igreja. Quais são eles? Os ensinamentos principais das Escrituras Sagradas, do qual nós já tivemos falado algumas vezes, né? Nós tivemos mencionado aqui sobre quem é Deus, né? A doutrina de Deus, que é a teologia, estudo sobre Deus. Nós tivemos falado sobre Cristo, quem é Cristo, cristologia, cristocêntrico, né? Nós já temos falado sobre o Espírito Santo, mencionado sobre este assunto, e agora, também, mais recente, falamos sobre a maturidade, que é a vida cristã, que está inserido no parâmetro das disciplinas espirituais. Então, nós tivemos falado porque queremos ver a igreja crescendo, nós queremos ver a igreja madura, queremos ver a igreja firme. Não importa, irmão, não importa se tenha chuva, não importa se tenha tempestade, não importa se não vem ninguém para a igreja, não importa, irmão, se ninguém vem para a igreja e você vier sozinho, mas venha, porque você sabe quem você tem querido, você sabe quem é o Senhor da sua vida, você está estruturado. Olha,
numa construção de uma casa, depois de feito a base, não importa o que você vai fazer, não importa a altura que você vai levantar, não importa o telhado que você vai colocar sobre aquela estrutura, aquela base, não importa quantas janelas você vai colocar naquela base, não importa quantas portas você vai colocar naquela base. Sabe por quê? Ela está firme lá e ela vai ficar lá. Ela é uma estrutura e ela vai estar lá. Você alicerçou, você fez os alicerces, você se estruturou. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos educando, ensinando, qualificando os irmãos para essa estrutura, para essa base, para essa fortaleza, esse fortalecimento. Porque se alguém chegar para você e falar, você não é cristã, você não é cristão, se a pessoa vier e falar para você, que te xingar, te esbofetear, você sabe quem você tem que ir, você sabe quem é o seu Senhor, você tem uma base, você tem uma estrutura, e isso não vai abalar você, porque você está estruturado. E hoje nós vamos falar realmente sobre esse ponto muito importante, que existe uma condição na formação das Escrituras Sagradas, que, por exemplo, um livro pode ter vindo antes do outro e assim sucessivamente, mas isso não é um problema para nós. Nós só precisamos entender, mas isso não é um problema para nós. Agora nós sabemos que o livro de Gênesis é o início, ele é uma palavra grega, e ela o início, é a origem do homem. O versículo 27 do capítulo 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arraste sobre a terra. O versículo 27 vai dizer da seguinte forma: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha só, aqui Deus coloca uma base estrutural, fundamentada para toda a humanidade. Deus cria o homem, Deus forma o homem à sua imagem, Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. A criação do homem foi procedida de uma consulta divina. Deus, no seu parâmetro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se reuniram, sabe? O Espírito Santo, o Pai, o Senhor Jesus, e podemos até dizer que os anjos também esteve na participação da criação dos homens, que principalmente do primeiro homem, porque na verdade, além disso, os pronomes nossa e nossa proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Trindade, que na obra original, a imagem e semelhança nos aponta a ter um companheirismo com Deus, que Deus, na verdade, não estava só. Olha que coisa interessante, quando Deus vai formar, antes, aqui você vai ver, Deus formando as coisas, os seres, Deus formando os animais, Deus formando os astros, Deus formando o ar, a lua, o sol, Deus formando tudo, e Ele vai dizer assim, haja luz, haja
separação entre as águas, haja os animais. Deus está dizendo, está formando tudo, e Ele se agrada em fazer todas as suas coisas, as suas obras. A Bíblia diz que Ele se agrada. Ele não só diz que é bom, Ele diz que é muito bom. Aquilo que Ele formou é muito bom. Mas com o homem, Ele tem um quê diferente. Com o homem, Ele tem esse homem, eu quero que os irmãos entendam que não estou falando o homem de uma forma unitária, como diferenças sexuais. O homem no sentido também as mulheres, tá? No gênero. Por quê? Ele primeiro cria o homem sem gênero, sem sexo, porque Deus não tem sexo, Ele é assexuado. Mas nós não podemos dizer que Deus é homem e mulher. Deus é Deus. E aqui Ele vai formar o homem, nessa composição, Ele vai fazer o homem com as suas próprias mãos. Olha só que coisa interessante. A origem do homem se dá Deus o fazendo com as suas próprias mãos. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas prestem bem atenção o carinho que Deus tem para formar o homem. E Ele não o faz só, Ele chama a sua divindade, a sua soberania, a sua glória, o seu esplendor, para estar junto com Ele. E Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque Deus tem esse propósito. Por que Deus tem esse propósito? Porque nós vamos ver isso em tudo o discorrer da Bíblia. Por isso, amado irmão, que muitas pessoas já tentaram, grandes líderes tentaram destruir as Escrituras Sagradas, já botaram fogo, quiseram eliminar ela, quiseram impedir que os homens usem, que os homens as leiam. Não, que antes, até a própria religião impedia que o homem comum pudesse ler as Escrituras, porque ela tem a revelação de Deus. Mas Deus a fez, e Deus a fez com propósito para que isso se seguisse por toda a humanidade. Não adianta, nós sabemos que Adolf Hitler, quem já leu a história, quem já leu o filme, sabe que ele já tentou, e esse já aqui mais perto da gente, da nossa era, esse também tentou queimar todas as Bíblias existentes, inclusive aqueles que liam a Torá, aqueles que observavam a lei, inclusive os judeus. Ele tentou exterminar da terra, mas está aí, é o povo que mais cresce, é o povo mais inteligente que Deus dotou de sabedoria. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Na sua origem, na sua formação, Deus vai dizer que Ele o faz com propósito, e o faz segundo, e o faz conforme a sua imagem e semelhança. Isso não tem preço, isso é extremamente gratificante para o homem. Você não pode pensar que você é Deus. Isso está longe, muito longe, porque somos criação. Nenhuma criatura pode, por ela ser animada, pode achar que é maior do que o seu Criador, né? Você já teve, quem é costureiro, né? Quem faz uma roupa, ele faz uma roupa para si, né? E daqui a pouco essa roupa vai dizer para ele: você tem que me vestir todo dia. Eu sou a roupa que você tem que vestir. Eu sou a coisa preciosa. Tem como a roupa dizer para você, que é o Criador dela, o que você deve fazer com ela. Não é assim, porque toda obra, toda a criação, ela deve submissão ao Criador dela, não é verdade? Você que inventa, por exemplo, inventa alguma coisa e você vai deixar que essa invenção domine sobre você? Não vai, né?
Então, o que vai acontecer? Porque logo, se você a inventou, logo você a destrói. Não é assim? Se você fosse um oleiro, se fôssemos um oleiro, nós pegaríamos a nossa invenção, o vaso, e faria o seguinte: vou fazer o vaso e vou fazer do meu jeito. Mas o vaso vai dizer: não, eu não é desse jeito que eu sou, porque eu deixei você me criar e agora eu sou maior do que você. Não, você vai lá e destrói o vaso e faz de outro jeito. Vaso, quem manda sou eu. E é assim, Deus é o Criador, Deus é o dono, Ele tem domínio sobre a nossa vida, não tem como. Então, mas Deus, à medida que Ele vai formar o homem, à medida que Ele vai criar a sua obra, Ele vai fazer isso de uma forma solene, um conselho divino. Ele vai fazer isso como uma cerimônia. Ele chama para uma cerimônia. Sabe quando você vai casar, um casamento, e o que você faz? Você convida as pessoas mais próximas de você para então, estar no seu casamento. É como se Deus fazendo o homem, Ele chama a sua soberania, a sua glória, e para estar perto dele tudo, e ver como Ele está fazendo. Ele vai fazer o homem com essa solenidade, com essa gratidão. Se você começa a pensar, você vê como que Deus trata você com tanto carinho, não é? Deus trata você com tanto carinho. Nesse livro de Gênesis, nós sabemos, para conhecimento dos irmãos, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Ele vai escrever o livro de Gênesis, ele vai escrever o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são chamados livros, que são os Pentateucos. Os 5 livros da Bíblia são chamados, os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco. E antes de Moisés tratar da criação do homem com os maiores detalhes, ele nos leva a conhecer o decreto de Deus quanto à sua criação, quanto a essa criação. Nas seguintes palavras, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse detalhe, é o que eu estou dizendo, ele tem um apreço muito grande. Moisés observa que Deus está passando para ele todas essas informações, porque Moisés não estava lá na criação. Como ele soube disso? Percebe? De Moisés não foi o primeiro homem a ser criado, mas Moisés tem um detalhe: Deus revela tudo para ele. Deus revela essas escrituras sagradas, mostra para ele como ele fez e pede para ele escrever. Ele vai e escreve todas as escrituras sagradas para o nosso conhecimento. E aqui estamos entendendo. A igreja geralmente tem interpretado o verbo façamos, e aqui nós vamos ver algumas questões plurais, alguns estudos, alguns pensamentos baseados nessa palavra façamos. Olha, no plural, para provar a autenticidade da doutrina da Trindade. Isso que eu falei, o ato de Deus dizer façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, Deus está chamando a Trindade para participar da criação desse homem. Alguns eruditos, porém, são da opinião de que essa palavra expressa no plural da majestade, e outros tomam como plural de comunicação, da qual Deus inclui como plural a sua exortação, a autoexortação, como que se ao
Deus fazer essa palavra, façamos o homem, Ele está chamando a sua glória para si, está chamando a sua autoexaltação, e está chamando a Deus, chamando a sua grandeza, a sua soberania para a execução dessa tão maravilhosa criatura aos olhos de Deus, e do qual você e eu somos ela. Olha só, é importante que nós tenhamos entendido que a criação do homem foi precedida por um ato solene do conselho divino. É importante que você entenda que a sua formação, que a nossa formação, a criação, a gênesis do homem foi precedida de um ato solene, de um conselho divino. Se reuniram para construir, para formar o homem. E ao formar o homem, você vai receber todas essas estruturas de Deus, o fôlego de vida, você vai receber o espírito de vida, uma alma, né? Aí você vai ficar também, um homem tricotômico, corpo, alma e espírito. Deus vai dar essa condição para você. Agora eu quero que vocês entendam também que a criação do homem resultou em um ato imediato de Deus. É importante nós percebermos como Deus trabalha isso, como Deus envolve isso na nossa vida. É um ato imediato de Deus. Algumas das expressões usadas no relato da criação do homem mostram que ela aconteceu de uma forma imediata, ao contrário do que aconteceu na criação dos demais seres e coisas da criação em geral. Ao reunir solenemente todo o conselho divino, a Trindade, Ele forma o homem de um ato imediato, não só de uma palavra, mas Ele vai pôr as suas mãos, Ele vai colocar as suas mãos no barro e vai fazer o homem, Ele vai formar o homem, Ele vai transformar o homem do pó da terra em um ser que tem a sua imagem e semelhança. Olha, isso é de extrema importância, porque nós vamos ler isso, lá no livro de Gênesis também, nós vamos ler isso. E disse Deus: produza a terra relva, erva que dê semente, e árvore frutífera, e que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E ainda disse mais, e disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Compare aqui, nós podemos fazer essa comparação na declaração da criação. Agora, o homem, ele vai dizer depois: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É profundo demais, é extraordinário como Deus tem apreço por você. Você não está aqui por um acaso. Nós não estamos aqui por um acaso. E nós já falamos aqui numa das oportunidades que tivemos de falar sobre Deus, sobre a teologia, sobre o estudo sobre Deus, de que o homem, ele tem esse apreço. Deus tem, é um órgão precioso de Deus, que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, para ser adorador dele. Deus vai dar autoridade, nós vamos ler isso na sequência, que Deus vai dar autoridade para o homem, Deus vai dar poderes para o homem. Depois Deus vai colocar, ao soprar o teu Espírito Santo sobre o homem, Espírito de vida, Ele vai dar a condição de que o homem domine sobre todos esses seres que Ele mesmo criou. Deus vai dar
dar poderes para que eles dominem sobre eles. Então, pense que você tem autoridade, poder sobre essas coisas, mas precisamos ficar atento a uma coisa, que ainda nós não chegamos, mas nós vamos chegar. O homem pecou. E nós vamos falar sobre isso, sobre a ramatiologia, que é a doutrina do pecado. O homem pecou, e todo esse poder, toda essa autoridade, todo esse caráter que Deus dá ao homem, toda essa dignidade que Deus dá ao homem, toda essa força que Deus dá ao homem, ele perde, ele vai perder. Mas nós vamos ver isso logo na sequência. É importante nós notarmos que em Gênesis capítulo 1, o versículo 11, olha só o que diz aqui o versículo 11 do Gênesis. Nós também vamos ler Salmos, nós vamos ler os Novos Testamentos, mas veja só, ainda nesse princípio, o versículo 11 diz assim, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e que a sua semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Olha que Deus vai formando as coisas com o propósito de que elas se multipliquem, de que elas se reproduzam, e da mesma forma o Senhor vai dar autoridade ao homem para que ele também multiplique e reproduza. Mas até então o Senhor não tinha feito isso. Ele formou o homem, deu autoridade para ele, mas a multiplicação ele vai dar depois. Ele vai dar depois, porque ele vê que ele tinha criado todos os animais, ele tinha criado todos os seres viventes, cada um com duas espécies de gênero, masculino e feminino, para que se reproduzissem. E ao homem, ele só havia feito ao homem, mas ele olhando, viu que ele estava só e fez uma companheira, tirou da sua costela, os irmãos conhecem a história, tirou da sua costela e formou um outro ser desse mesmo homem, e deste mesmo homem essa companheira vai lhe seguir, vai lhe ser para multiplicar a terra, é a imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia! Importante percebermos também que o homem foi criado segundo o tipo divino. O homem não foi criado segundo o tipo da criação. Deus não fez o homem segundo aos seres que ele criou, as aves, as ervas, não. Ele fez ao homem segundo o tipo divino, com respeito aos demais seres criados, aos demais seres criados por Deus, com todo respeito a eles, como os peixes, as aves, as bestas feras do mar, né? Com respeito a todos eles, nós entendemos que Deus criou o homem segundo a sua espécie. Aliás, Deus criou os seres segundo a sua espécie, mas ao homem, Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus vai dar ao homem um gênero totalmente diferente daquele que dá aos animais, porque Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar decisão, Ele vai te dar capacidade de escolha, Ele vai te dar a condição de você pensar e escolher aquilo que agrada ao Senhor ou não. Então, assim em todo o relato bíblico, o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais na sua criação no princípio. Assim, meu irmão, Deus tem realmente esse prazer em formar o homem. E Ele diz que tudo que Ele criou é bom, é muito bom. Então, Ele vai fazer com esse cuidado especial. Nós também vamos ver aqui os elementos da natureza humana que se distinguem. Veja só, em Gênesis 2 e 7, veja só, em Gênesis capítulo 2
e versículo 7, nós temos uma passagem muito importante aqui acerca da origem do homem. O 2 e o 7 diz assim, formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra. Prestem bem atenção. E soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha que coisa extrema, que coisa extraordinária. Esses são os elementos que Deus vai compor sobre o homem, que Ele não o faz com as outras criações, os peixes, os animais do mar, os outros animais. Ele não faz assim, Ele não sopra do seu fôlego de vida, porque Deus dá o fôlego de vida ao homem para que ele tenha uma alma, e essa alma é que vai gerar o caráter. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente. A alma que vai proporcionar o seu caráter, a sua personalidade, que vai distinguir-nos, que vai fazer com que nós sejamos distintos dos seres criados por Deus, dos animais e outros seres maiores. Então, nessa formação do Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos aqui esses elementos que Deus cria. Deus sopra, olha o que ele diz, que o Senhor soprou na onde? Nas suas narinas o sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida que vem de Deus pertence à alma e ao espírito do homem. O primeiro homem, Adão, foi criado quando Deus soprou nas suas narinas e gerando nele a alma, o espírito do homem. Olha, nós vamos ver também na sequência dos nossos ensinos de que existe uma distinção. Você sabe que você tem um corpo, uma alma e o espírito, certo? Porém, Jesus, que é um ensinamento que vai vir na sequência, mas eu quero adiantar aqui, porém na sequência nós vamos ver que Jesus vai deixar o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, aquele a que nós oramos agora há pouco pedindo para Ele nos orientar, porque é diferente esse Espírito Santo do Espírito do homem. O Espírito do homem, a alma vivente, é diferente do Espírito de Deus, e é preciso que nós buscamos ao Espírito Santo para que nós possamos receber essa porção de Deus. O Espírito Santo está distinto e ele dá dons. O Espírito Santo ele dá revelação, ele dá o dom de línguas. Você pode receber o Espírito Santo para uma transformação no caráter, porque lembra que eu disse? O homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus de todo, porque senão Jesus nem precisaria deixar esse Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, nos formar o caráter cristão. Não, senão ele não precisaria. Mas como o homem pecou e ele ficou sujo, imundo, o seu caráter foi destruído, porque nós não fomos feitos à imagem de Deus e semelhança. Por acaso Deus é mentiroso? Por acaso Deus é enganador? Por acaso Deus peca? Não, também não era para nós sermos nada disso. Mas a constituição do pecado sobre nós nos tornou separados de Deus. Eu quero concluir com isso. Nos tornou separados de Deus e nos tornou também pecadores. Mas aí é que entra a graça poderosa do nosso Deus. Nós temos muitos elementos para falar aqui acerca da origem do homem. Nós vamos falar sobre medida, que você vai aprender e isso vai ficar cravado no seu coração,
porque é as Escrituras Sagradas. Eu estou lendo os textos para você, das Escrituras Sagradas, o conforme Deus fala. Mas é importante que você entenda que esse homem pecou. Esse homem, Adão e Eva, pecaram. E eles trouxeram para a humanidade todo o pecado, todo o erro. E aí a necessidade de que Deus envie um para limpar, para purificar, para transformar. Jesus Cristo veio e cumpriu a lei, porque ele não ia desfazer a lei de Deus, ele cumpriu a lei de Deus. A lei de Deus não veio em Moisés, na tábua, Deus não mandou para Moisés, mas por Jesus Cristo veio o cumprimento dela, e dele veio também a transformação do homem. Agora o homem que aceita Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador, ele vai ser transformado. Na água do batismo ele nasce de novo. Ele já não é mais aquela criatura do pecado como era Adão e Eva. Agora ele passa a ser uma criatura de Deus, chamada de filhos de Deus. Porque agora também, à medida que esse homem ele é transformado, ele recebe essa transformação sobre a sua vida, sobre o seu viver, ele é transformado pelo poder e a graça do Senhor Jesus o alcança, ele também vai receber o Espírito Santo na busca. Porque veja que é importante buscar o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo automaticamente. Você não recebe. O Espírito Santo te convence do pecado. É Ele que te convence do pecado. Mas você não recebe o Espírito Santo automaticamente. É preciso que você deseje buscá-lo. É preciso que você deseje tê-lo dentro de você. Você precisa conscientizar-se de que você depende do Espírito Santo e que você precisa do Espírito Santo. Mesmo batizado, mesmo sendo convertido ao Senhor, ainda precisa do Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e estará com vocês. Mas ele estava falando para os discípulos que já tinham se convertido. Então lembra que Jesus, quando ele entrou lá no Atos 2, o Espírito Santo foi sobre eles, e eles foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transformou eles. Eles que já tinham aceitado a Cristo, já tinham aceitado ao Senhor, já tinham sido batizados no batismo de João. Agora eles recebem o Espírito Santo de Deus e começam a falar em novas línguas. Eles começam a falar em uma língua diferente. Ele agora começa a ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Esse batismo com o Espírito Santo, esse dom que Deus dá através do momento que você recebe o Espírito Santo, ele te dá um dom transformador. Sabe por quê? Você começa a edificar a si mesmo. A Bíblia diz, no livro de Atos, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você fala em novas línguas, você edifica a si mesmo. Quando você profetiza, como eu estou fazendo, eu estou profetizando, eu estou falando. Quando você profetiza, você fala a profecia do Senhor, você edifica o outro. Nós edificamos o outro. Quando você está ali na praça, quando você está no ônibus, no trem, você mesmo calado, você está edificando o outro, porque você está demonstrando, você pensa que não, mas você está demonstrando que você é uma serva de Deus. E em um determinado momento alguém olha para você e vê a luz que brilha no seu rosto, porque você é luz, você reflete, você é um espelho, você reflete essa luz de Cristo, entendeu? Então esse Espírito Santo vai mudar esse caráter. Aquele caráter pecaminoso que estava em Adão e Eva, agora ele não vai ter mais. Agora ele vai ter o Espírito Santo. E aí vai vir os frutos do Espírito Santo.
Quais são? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Longanimidade, amor, bondade, fé, mansidão. Isso o Senhor vai colocando dentro da gente, e isso vai confrontando dentro de nós com aquele homem anterior, e nós vamos dando lugar para o Espírito Santo e vamos repreendendo aquele homem anterior, o velho homem. Lembra do velho homem, do Adão e Eva? Ele agora sai e o Espírito Santo começa a moldar-nos para esse caráter. Então, queridos irmãos, eu quero encerrar com esse ponto, que você precisa buscar o Espírito Santo para que todo o seu caráter seja moldado. E não se engane, porque o Espírito Santo de Deus transforma o caráter, ele muda o caráter. Sabe que você está aqui hoje porque o Espírito Santo lhe proporcionou no seu coração esse desejo de estar aqui hoje. Por mais que não pareça significativo, mas o fato de nós estarmos aprendendo do Senhor vai nos tornando mais próximos de Deus, porque Cristo vai se formar dentro de nós. Nós estamos aqui em um período de formação. Quando Cristo estiver completamente formado dentro de nós, Ele vai nos levar para si, Ele vai nos dar a sua promessa. Nós vamos desfrutar da glória de Deus, da grandeza de Deus. Então, eu quero deixar para que na próxima semana os irmãos entendam que nós vamos estar falando sobre o homem foi feito a coroa da criação, né? E aí nós vamos dar uma breve, nós vamos entrar um pouco mais dentro do que é a teoria da evolução, que ela vai dizer sobre a origem do homem segundo o evolucionismo. Também vai dizer que a Bíblia nega o evolucionismo, a ciência nega a teoria do evolucionismo. Tudo isso nós vamos falar na próxima semana, se Deus nos permitir. Então eu convido os irmãos para fecharem mais uma vez os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos faça reconhecer e receber o completamente dentro de nós.